fundamentalismo, extremismo, terrorismo. O que é que tudo isso tem a ver em comum? Para alguns, muita loucura. Muita loucura. E o fanatismo religioso, então? Aquelas pessoas que parece que colocam uma tapadeira nos olhos, não enxergam mais nada, de um lado, de outro, e muitas vezes são enganadas, são tapeadas, ou então leem a Bíblia e não sabem interpretar o que é que estão lendo. E acabam tendo um procedimento de vida totalmente diferente do que as pessoas normais, comuns, têm que ter. Gente, fala-se agora em fundamentalismo com o que está se passando lá em Brasília, naquela tal comissão de direitos humanos e de minorias, com aquele pastor deputado que fez algumas declarações para ele, levado pela Bíblia, e para outros, declarações absurdas, declarações racistas. Agora, se lá é um parlamento, se lá as ideias têm que realmente entrar em conflito, as diferenças têm que ser aceitas, as pessoas diferentes, elas têm que se tolerar. Se lá está acontecendo isso, imagine na sociedade. Não, a sociedade é muito mais tolerante. Lá é que a coisa está errada, totalmente errada, esquisita. E esse pastor, na ânsia de tentar cooptar os seus adversários, para alguns até inimigos, chegou ao cúmulo de dizer que a mãe dele, até há tempos atrás, fazia abortos. Para minimizar ainda suas declarações, suas afirmativas, e tudo isso gravado nos templos que ele frequenta, ele chegou a apresentar o pai, o padrasto, que é um cidadão negro, para dizer que ele não é racista, absolutamente. Agora, o que vale? O que ele falou lá no púlpito? O que ele falou para os fiéis? Ou agora, essa verdadeira meia-culpa que praticamente ninguém está aceitando? EV Sobral e seus convidados, falando desse assunto que está em todos os jornais. Diariamente, principalmente lá de Brasília, vem informações. E vejam o que é intolerância. Quer dizer, um deputado mequetrefe, que até outro dia ninguém sabia da existência dele, em termos, hoje está ganhando manchetes no país inteiro, pelas suas posturas. Ou seria pelos radicais do outro lado que não o admitem? Não seria isso também um ato de intolerância? Um fundamentalismo radical? Será que é só política que está envolvido nisso? Ou será que até esse parlamentar mequetrefe não estaria sendo usado como boi de piranha, como massa de manobra, para desvirtuar o assunto de coisas tão mais lamentáveis que por lá acontecem e que querem simplesmente jogar areia na cara de todos nós? Vamos a um rápido intervalo. Já já, o EV Sobral e seus convidados para esse debate: fundamentalismo religioso. Até já. Bem, nosso debate de hoje falaremos de crenças da religião evangélica, de como todos podem caminhar. Então volta tudo. Pode ir?
Bem, no nosso debate de hoje nós falaremos de crenças da religião evangélica. Como todos sabem, existem algumas questões impostas por algumas denominações evangélicas, tanto de vestimenta, comportamento e principalmente sobre sexo. Para muitos, o sexo deve servir apenas para a procriação da espécie. Além disso, o homossexualismo é algo inconcebível perante as leis divinas. E quem discute esta questão é, hoje aqui com a gente, nós temos hoje o pastor Roberto Cruvinel. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Pastor também é diretor de um seminário. Sim, sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Pleroma e diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. E ainda tem mais algumas atividades, né? Da Musical FM, né? Faço a convite do meu amigo Carlos Apolinário, programas de debate, participo de alguns programas de outras emissoras. E estou à disposição de quem quiser aprender. E é um mestre, né? Um professor. Eu gosto de ensinar a palavra. O pastor Cruvinel estava me dizendo aqui agora há pouco, né? Que ele normalmente ministra de jeans mesmo, isso é pela vontade. Na nossa igreja ministro sem gravata, de jeans, não é? E porque na verdade as pessoas têm que aceitar a verdade por aquilo que nós falamos com a nossa vida. Tiago 1:22 diz: ser depois praticante da palavra e não somente ouvintes. Tem muita gente que fala por aí só com a casca, né? Mas tem que ser a essência da pessoa. Não vem do coração, é isso? Isso, né? E é o coração cheio da palavra de Deus. Certo, e temos aqui hoje esse pastor que foi modelo, manequim, não é, né, na verdade, né, mas teve uma vida mais ativa na passarela, na fotografia, não é, pastor Silvio Pompeu? Como vai? Tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite aos ouvintes. E vamos aí, vamos discutir esses assuntos tão polêmicos, né, que hoje, essa guerra aí, pode ou não pode, e que na verdade às vezes Deus fica em último lugar, né? Mas pastor, pode usar brinco? Pode, claro que pode, olha que lindo. Não, sim, mas eu não achei que podia. Tudo posso, tudo posso. Tudo mesmo? O que considera esse culto ao corpo exacerbado seria o que, por exemplo? Às vezes me dá a impressão que a linha é tênue entre você ter cuidado consigo e você ser, por exemplo, metrosexual, por exemplo, né? Como o senhor falou que eu sou, na verdade. Não, tem pessoas, eu conheço crentes, moços crentes, que se ele não tirar a sobrancelha, ele tem quase um pitinho. Eu tenho. Ele fica doidão. Não é? Ele fica... E eu acho isso... Mas você não se sente em pecado então, pastor? Hã? Não se sente em pecado totalmente por isso? Profano, né? Porque eu posso esquecer de escovar o dente, pastor, mas de malhar, gente, não dá. Mas, pastor... Se sente profano, ele disse. Você se sente profano? Não. Dentro da linha de raciocínio... né, tá. Mas você não. Então vamos explicar, porque o telespectador não sabe. Vocês têm que pensar que vocês estão sendo ouvidos... um povo que não é teólogo. Que não entende. Vou ficar falando muito então, eu queria saber o seguinte, por exemplo, você acha que essa coisa que você tem, de você tem um culto ao corpo, você não consegue parar de malhar, você então tem essa vaidade, você acha... na tua opinião, que de uma certa forma você tem uma certa crise de consciência que você esteja ofendendo a Deus? Não, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo, que é o lugar onde Deus mora aqui. Eu prego, inclusive, que Deus está dentro de mim. Se Deus está dentro de mim, eu quero... Se uma pessoa muito importante vai na sua casa, fala assim, Evê, você fala assim para mim, Silvio, eu vou na sua casa amanhã. Eu vou pegar o melhor talher, eu vou pegar o melhor manta, porque eu tenho uma manta de tigre, pastor, e oncinha, sabe? Na minha casa. Vamos colocar, eu vou fazer o melhor pro meu amigo EV, que vai lá tomar um chá, um café nas minhas porcelanas lindas, aquela coisa toda, né? Aquela o quê? Viadagem, porque essas coisas de oncinha é coisa de viado, né, gente? Mas enfim. Eu fico com o Tito 2.8, hein? Tito 2.8. Qual é o Tito 2.8, pastor? Linguagem sem repreensível. Não, mas é que gay. Mas eu entendi isso, o que você quis dizer. Entendeu? Ele vai fazer uma coisa. Mas para ter bom gosto, você não precisa ser homossexual. Para ter bom gosto, você tem que ter conhecimento de culinária. Pastor, eu não sou homossexual, mas eu tenho bom gosto. A sua filha estuda moda, os grandes estilistas do mundo inteiro, eles são homossexuais, mas não vou entrar nesse mérito. Quer dizer que aqui para ser bom tem que ser homossexual? Não foi isso não. Olha só, Ivê, como você falou para mim é o seguinte. A questão é, eu vou preparar o melhor para receber você. Se o pastor for em casa também, eu vou, vou fazer uma feira, vou limpar minha saia, escovar meu cachorro, colocar um frufruzinho no meu Yorkshire. É cuidar. Então, se Deus mora aqui, se para vocês eu vou fazer o melhor, Deus me deu esse corpo, Deus mora aqui dentro, eu vou deixar ele no melhor lugar, eu quero ficar bonitão pro meu Deus.
É isso. Eu penso sobre isso. É o templo do Espírito. Eu concordo. Mas o que eu estou dizendo ao senhor e a senhora que está nos assistindo aqui agora, que essa questão de culto ao culto, o que é cultuar? Você torna o seu corpo um Deus. Você torna o seu corpo um Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. A bochecha que está perto do olho, para a senhora, com o tempo vai aparecer. Por mais que a senhora procure a plástica. Verdade. Isso é uma questão da física, uma questão do tempo passando. Você tem que estar em paz com o Senhor Deus. Então, veja, essas coisas são efêmeras, e essas efemeridades da vida pós-moderna é que atrapalha a comunhão do ser humano com Deus. Na minha opinião. Naquilo que a Bíblia Sagrada acaba até pegando o lugar de Deus, né? Sem dúvida. Você pega o primeiro lugar na sua vida. Você acha que talvez essa rivalidade atrapalhe sua comunhão com Deus? É difícil, você vê, olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você cuidar do seu corpo com um certo domínio próprio, com um certo limite. Outra coisa é você fazer com que isso faça parte da sua vida. Você não faz mais nada, eu não posso parar de malhar porque eu malho há 15 anos. Então, aí eu vou roncar à noite, o meu corpo começa a ter umas reações complicadas, me dá insônia. Então, assim, não é só por uma questão de eu quero ficar bonitão. Não, eu gosto de ficar bonito, eu gosto de olhar no espelho e ver que eu sou um cara que ainda dá pra... Mas o dia também, se eu tiver com 50, pastor... Não, pastor, é sério. Aliás, eu vou fazer 47 domingo e tô, ó... 47, pastor, tá bem. Parabéns. Você tá. Eu sou professor de capoeira. Não, olha só. Você ainda faz capoeira? Na verdade é o seguinte, quando eu posso, eu ainda brinco um pouco, mas cantando pro meu Jesus. E tocando, Mas você acha que aquela música afro, nós estamos falando sobre a verdade, mas agora eu gostei disso aqui, peraí. Essa música da capoeira, que ela é afro, que tem origem afro, você acha que ela não é para Deus também? Então, a musicalidade, vamos falar de música, né? Eu toco um instrumento monocórdico, que um determinado doutor baiano desrespeitou, que é o berimbau. Ele diz que qualquer um pode tocar, não é verdade. Para você tocar aquilo, você tem que saber, tem que ter equilíbrio. Eu toco, como toco guitarra. Se você for ler a Bíblia, você não vai achar guitarra elétrica na Bíblia, você vai achar tamborim. Eu sei tocar atabaque, sei tocar vários instrumentos. Agora, eu sei tocar o instrumento para a glória de Deus. Amém. É diferente. Agora, me perguntam muito que existem alguns ritmos ditos evangélicos que faz a menina descer na boquinha da garrafa lá. Isso eu condeno. Hoje tem. O tal do funk gospel, que faz a pessoa ter um procedimento lascivo, como o mundo tem. Então eu vejo hoje, vou dar alguns exemplos, algumas bandas, né? Algumas bandas, Resgate, são bandas de rock, eu acho interessante. Com Deus. Eu gosto de black music, eu gosto muito de Mahalia Jackson, gosto mesmo. Agora, existem comportamentos como essa questão da capoeira. Capoeira é um esporte. Mas e as músicas? Tem músicas que falam de deuses. Na verdade, as músicas da capoeira falam da idiosincrasia dos seus praticantes. Vou dizer, falam do dia a dia, do métier. Eu, como sou cristão, eu vou cantar. Eu não posso negar, meu irmão, não posso negar a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E vou me divertir com os meus irmãos quando eu posso. Entendi. É muito raro. É que eu encaro muitas vezes essas músicas e as músicas de origem africana como instrumentos da cultura daquele povo. Às vezes não está nem tão ligado à questão da fé, mas da cultura. O evangelho, eu fui missionário e o Senhor Jesus não chamou você para mudar a cultura, mas para mudar a pessoa pela pregação da palavra. Por exemplo, eu não vou exigir numa tribo africana, ou aqui no Brasil mesmo, de um índio, e ele vista terno e gravata. Não é da cultura dele. Eu vou pregar, Jesus Cristo para ele. Eu vou falar de salvação, que Jesus Cristo salva, cura e liberta. O Espírito Santo, que começou a boa obra, é poderoso para mudar. A diferença hoje, antigamente eu jogava capoeira, e eu queria arrebentar com as pessoas. Hoje, quando eu vou brincar, eu paro a garotada, paro as crianças, ensino. E quantas vezes eu mandei a pessoa sentar depois, eu sou professor, e falei de Jesus dentro do esporte. Agora, eu estou achando extremamente esclarecedor o debate, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento bacana também da doutrina cristã, da doutrina evangélica. Eu sou católico,
mas tenho muitos amigos e parentes que são evangélicos e vou também aos cultos quando me chamam, e eu acho que as pessoas têm que ter uma visão bacana sobre isso. E agora, recentemente, por causa de algumas declarações de alguns pastores, deputados, nos veículos de comunicação, as pessoas passaram a ter um preconceito em geral, sem ouvir tudo, embora que, dentro do que eles colocam, possa ter um fundamento de um pensamento quase uníssono entre os evangélicos. Eu gostaria de saber, por exemplo, da tua opinião a respeito dessas colocações que foram, a princípio, ditas por Silas Malafaia e depois endossadas num outro discurso pelo pastor Marcos Feliciano, com relação à questão da sexualidade. O senhor considera também que isso seria um desvio que é inerente à origem biológica da pessoa ou não? Tá. Já foi provado que homossexualidade não é doença. Se você disser a um homossexual que ele é doente, ele vai possivelmente querer lhe processar. Possivelmente. As assertivas do irmão Marcos Feliciano, porque aliás eu conheço, já esteve no programa. Conhecemos, né? Também do pastor Silas Malafaia, no que tange a exposição do que a Bíblia ensina, eu concordo plenamente. Posso não concordar com a forma que é apresentada, porque eu posso apresentar ao senhor uma verdade lhe desrespeitando, e posso apresentar uma verdade, ela não vai deixar de ser verdade respeitando o senhor. Segundo a Bíblia Sagrada ensina que o comportamento ou prática de homossexualidade é pecado. Romanos capítulo 1, versículo 16. E aliás, já debati nesse mesmo espaço, nesta mesma emissora, com um pastor que faz casamento de homossexuais. E ele tentou me convencer que aquele texto que diz sodomita e efeminado, no grego... No homem, e eu sou professor de grego, fiz língua grega na USP. Então eu dou aula de grego bíblico, e ele quis mostrar algo que não é verdade. Imagina Deus condenando um homem macio, não é? A Bíblia mostra que Deus condena a prática da homossexualidade. Agora, o que é importante a senhora e a senhora saber, que quem é homossexual não é incapaz. Ele não é academicamente alienado. Tem pessoas que têm capacidade. Tem gente que diz, pastor, o senhor permitiria que o homossexual cortasse seu cabelo sem o menor problema? O senhor receberia um homossexual na sua casa sem o menor problema? O senhor, se tivesse um filho homossexual, ele continuaria sendo meu filho. Na sua casa? Na minha casa. Mas isso não ia impedir... Não exorcizaria ele? Exorcizar como? Sai em nome de Jesus. Se ele estivesse, então, fala a palavra que você sabe qual é, expulsar um demônio. Se ele fosse um endemoniado, eu expulsaria o demônio dele, ele continuaria meu filho. Mas não é pregado de que o homossexualismo e esse sufixoísmo denota doença, que eu acho péssimo? Não é prática de homossexualidade. Não é tido como um demônio? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Se fosse, você expulsaria do seu filho. Mas e se for o livre-arbítrio dele? Porque, veja bem, a Bíblia diz em Gálatas 6:7, não errei. Se fosse, o senhor expulsaria. O quê? O demônio do homossexualismo. Se for isso. Se for um demônio, escute para que não dê nenhum atalho jurídico aí, né? Se houver um demônio que provoque prática de homossexualidade ou de embriaguez ou de loucura, e aquilo for notadamente um demônio, quer as pessoas acreditem ou não, eu vivo pela fé, a Constituição me garante isso. Eu vou tomar providência como ministro do Evangelho. Mas se a pessoa tiver... orar por essa pessoa, repreender, se for o caso, o demônio, se for o caso. Não, senhor, o senhor está dizendo da homossexualidade. O senhor está dando um nome. Não, é diferente. O ponto é esse, homossexualidade. Não é o senhor está dando... E se o seu filho, o senhor falou, se o meu filho fosse gay, eu o aceitaria. Eu fiz uma contra-pergunta, falei, e o senhor o exorcizaria? Peraí, se ele tivesse um demônio, não importa. Só está incoerente as informações. Incoerente não, talvez o seu entendimento é que não esteja alcançando o que eu estou explicando. Presta atenção aqui, ó. Um demônio, presta atenção aqui comigo, o senhor e a senhora que está me assistindo. Não existe um demônio de homossexualidade. Não existe um demônio de embriaguez. A Bíblia fala de demônio mudo e surdo, mas que a Bíblia está dizendo que provoca determinada atitude.
Porque cada um, segundo a Bíblia, o senhor sabe bem, está lá em Tiago, eu trouxe a minha aqui. Cada um engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, pela sua própria fraqueza. E se a pessoa não precisa ser, porque ela é homossexual ou é alcoólatra, ela está endemoniada. Não é. Ela pode ter o arbítrio. Então, se a pessoa escolhe ser assim, e que é a realidade, a pessoa escolheu. Tem gente que diz que não. Então eu vou acordar de manhã e falar assim, hoje eu quero mulher, gente. Amanhã eu vou querer homem. Eu não tem como escolher, pastor. Você é homossexual? Eu sou. Homossexual? Sou sim. Pois eu te respeito. Agora, se você perguntar, pastor, o que a Bíblia diz com relação à homossexualidade? Apesar, pastor, que assim, eu estou num debate, não numa militância aqui. É óbvio. Tá, eu amo sua vida, você sabe, a gente se conhece. Sim, sim. A questão é que eu pregava, ele lembra, eu era diretor de uma confederação nacional de igrejas apostólicas do Brasil, até o seu assessor conhece. Nos encontramos, nos abraçamos, e eu pregava para um monte de gente, tinha que pregar em igreja X, Y, aqui, fora. E eu li um versículo assim, conhecereis a verdade vos libertará. Não estou falando de teologia, eu estou falando de experiência com Deus, porque letra mata, quem tem que estudar, mas eu quero falar sobre a minha experiência que está acima de teologia. A sua experiência está acima de teologia. Quem te tirou do crime não foi a teologia, foi o Espírito Santo. É isso que eu quero dizer. Embora, não, só uma vez, embora, aí, não é possível você crescer sem um conhecimento teológico. Sim, Não é possível, a fé e o conhecimento, a graça e o conhecimento tem que crescer, né? Está escrito. Mas assim, pastor, e também está escrito que a gente tem que conhecer a verdade. E eu não vivia numa verdade, eu sou bem assim, categórico de falar, eu não vivi uma verdade, pastor. Eu estava em cima do púlpito. O senhor vê que o senhor coloca um artigo indefinido e um artigo definido ao mesmo tempo? Olha só. Como assim, pastor? Peraí, porque eu preciso concluir. Não, eu falo. Eu queria também falar. Eu falo depois. Claro, sim. claro. Só um momentinho, pastor, obrigado. Aí assim, a questão é, eu estava pregando, só que eu não conseguia me relacionar com as mulheres, pastor, eu não conseguia, pastor, eu quero namorar com você, e aí todo mundo, inclusive toda aquela diretoria que nós conhecemos, né, toda aquela confederação de mais de 3.000 pastores, que vocês sabem qual que é o que eu estou falando, cuja essa nós nos conhecemos, nunca vieram falar comigo, me chamaram de canto. O que está acontecendo, pastor? Nosso pastor parece a Vera Verão. Nosso pastor tem jeitinho de viado. Nosso pastor não sei o quê. Nosso pastor canta que nem a Soraya Moraes. E aí eu fui afastado de uma situação, me colocaram como um doente. Parecer, você falar que você parecia a Vera Verão. É mais bonito, né, pastor? Não. Aí, do que cantar como Soraya Moraes. Então aí, pastor, aí o que me chateou foi que de repente eu não sou mais presidente, não sou mais diretor. Não, tudo bem, não somos mais. Tá bom, mas por quê? Aí depois começaram os ataques, né? Mas Super Pop. Você declarou que era homossexual? Não, escuta só. Vimos o pastor não sei aonde, tudo mentira, tal. Eu falei, então agora eu vou falar. Então agora é o seguinte, gente. Eu não gosto de rótulo, pastor. Gay, hétero. Eu quero ser quem eu sou diante de Deus agora. Tá. Agora, diante de Deus, eu sou um pastor, pregador do evangelho. Na terra, para vocês, eu não sou, mas diante de Deus eu sou. Prego a palavra, ajudo o meu irmão, porque para ajudarmos a ter cargo, né? Então, basta ser filho, você Deixa eu ajuda. explicar então essa questão da verdade e uma verdade. E a questão é que hoje eu falei, Senhor, eu quero estar diante do Senhor como eu sou. Eu gosto hoje de homem, mas também não importa se amanhã aparecer a Patrícia para mim e eu gostar dela, eu também posso casar com ela. Só que hoje eu gosto de homem. Deixa eu só eu sou pregador do evangelho e eu não combato o pecado, viu? Porque hoje eu ouvi muitos pastores falando, eu amo a Deus, mas eu combato o pecado. Eu não combato o pecado, sabe por que, ouvinte? Porque eu também peco. Então só combate quem é santo. Quem é o único que pode combater o pecado? Chama-se Jesus Cristo. Chamou pastor, ele chamou profeta, está lá no livro de Efésios. Uns para pastor, um para profeta, um para apóstolo, outros para mestres e outros para evangelismo. São só 5 cargos que ele instituiu. De juiz, ele não instituiu. Pois é. Obrigado. Então vamos lá. Quando você usa um artigo indefinido, que pode ter mais de uma. A minha Bíblia não diz uma. A minha Bíblia diz, conhecereis a verdade. A verdade é artigo definido, feminino, singular. Não existe outra. Quer no grego, ego e mi. Pastor, fala pro público, o público não é então, gramático, meu querido, teólogo, se eu tenho condição de ensinar por prescrição acadêmica,
o senhor vai me repreender por causa disso? Se eu tenho a titulação, o senhor me repreende por causa disso? É óbvio que não. Então o texto, inclusive grego, diz assim, olha, aquele que vem a mim, aliás, o texto diz assim, que Jesus, ele é a verdade, né? Legei autu Jesus, ego em mim, rerodós, aleta e acarrezou, eu sou a verdade. Então observe bem, se a Bíblia condena a homossexualidade, e alguns jovens chegam e dizem, pastor, eu tenho tendência à homossexualidade, mas eu creio que a Bíblia diz que isso é pecado. Jesus me aceita, pastor. Eu vou dizer, filho, Jesus te aceita. Pastor, eu não vou pecar na homossexualidade. Jesus vai me aceitar? Vai. Pastor, mas e se eu tiver tentação? Você pode ter essa tentação o resto da sua vida. Você pode ter a tentação do resto da sua vida. Mas, da mesma forma que alguém pode ter tentação com a bebida, sim, com o dinheiro, com mulher. Agora é o seguinte, eu prego contra o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara porque ele era repreensível. Então eu prego a palavra como está na Bíblia. Você não está na mesma posição que eu como pecador? Nós somos pecadores, mas eu sou liberto pelo sangue de Cristo. Mas o senhor não peca mais então? Peco. O senhor pode não ser gay. Eu peco, sim. Mas o senhor deve olhar para a saia de uma menina. Não, mas aí você tá. Aí a questão. Aí você está. Aí Mateus 7:1 para você, Silvio. Não é? Aí você está pressupondo uma coisa. Não, pastor, não tem pecado, pecadinhos que eu quero dizer. Não tem? Estamos todos na mesma condição de pecador. Vou te dar um texto da Bíblia. Não, eu vou te dar um texto de Romanos, porque todos pecaram. Mas aí, Jesus disse para Pilatos assim, ó. Jesus disse para Pilatos o seguinte: aquele que me entregou a vós, maior pecado cometeu. Então deixa eu dizer para você, eu creio em libertação, creio em salvação, eu respeito o Silvio aqui, ele diz que é um pastor, você é um pastor inclusivo. Pode chamar de Silvio, pastor. Eu respeito o Silvio, se ele me disser que é pastor, eu vou respeitá-lo, porque eu respeito as pessoas de todas as religiões, mas eu tenho que pregar a verdade, a Bíblia. E a palavra de Deus ensina, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Se Jesus ele não peca, tá? Se Jesus entrar no seu coração, dele que ele vai voar. Se Jesus entrar no teu coração, você vai ser salvo. Entenda isso. Só combate o pecado quem é santo. Essa questão do pecado, né? Pecado menor, pecado maior, isso existe ou o pecado é um só? Então, calma. Você não concorda? Fica nervoso, não. O pecado é um só. Seria isso? O pecado é um só. A Bíblia fala que todos pecaram, EV. E separados estão da glória de Deus. Eu estou dizendo para o senhor que eu não peco? Não, mas o senhor falou assim, o salário do pecado, é a morte. É lógico. Sabe que o apóstolo Paulo... sabe o que o apóstolo Paulo falou? Mas o senhor, ser gay é pecado, assim como roubar dinheiro da igreja também é pecado, pastor. A Bíblia fala, o dom que eu recebo de graça, eu tenho que dar de graça. Tem pastor que cobra milhões para ir. Tirando o texto fora do contexto. Não, e eu estou dizendo textos... Sabe que eu estou? Porque assim, de gramática e letra, o povo brasileiro já tem os políticos para isso. Hoje o povo precisa de um Deus mais simples, de uma fé menos complicada e de amor. Porque olha, esse Deus que ele está oferecendo aí... É um Deus que ama. É o que está deixando o Brasil nessa situação. Não, o seu Deus é um Deus xiita que mata. Mas a Bíblia diz que pode acontecer mesmo. Pode. Então o Mamonas Assassinas foi Deus que matou. Você que está dizendo. Não, eu não estou dizendo nada disso. Está vendo aí? Você tentando manipular uma situação e você diz que é cristão. Cristão anda pela Bíblia. Tá bom, no céu a gente vai ver isso aí, pastor. Tudo bem. Mas tá lindo lá na porta. Que a gente tem que realmente temer essas atitudes que possam ser divinas. Por exemplo? Não. Eu estava tentando... Você falou que Deus mata. Por exemplo... você que está dizendo. O que acontece é que é o seguinte, quando falta argumento... eu procurei não tentar atropelar o raciocínio dele. Eu estou dando argumentação, eu sou um pastor das Assembleias de Deus, sou pastor de igreja, Jesus mudou a minha vida. Se fosse antes de cristão, eu puxava uma arma e dizia, ninguém vai aqui, vai me contrariar. E eu botava uma arma nas pessoas. Jesus mudou a minha vida, você entendeu? Deixa eu falar uma coisa com o senhor. O que eu queria saber é a questão, eu perguntei do pecado, ele respondeu, agora queria ouvir rapidinho, pastor Silvio, do pastor Cruvinel. O pecado, ele é um só ou existem realmente categorias? Então, todo pecado condena. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar essa morrerá. O fato de pecar, a Bíblia diz, 1 de João 1:9, estou estudando Bíblia. Mas existe um maior e um menor? Aí que está. Existem pecados que dão consequências maiores, mas todo pecado condena. Por que eu digo essa questão de pecadinho, pecadão? Muita gente fala que não tem.
Mas Jesus disse assim para Pilatos, ele disse, aquele que me entregou a vós, maior pecado cometeu. Se ele disse isso, é porque tem um pecado maior. Está escrito? Eu acredito. E você não concorda com esse trecho do Evangelho? Você disse que eu me digo cristão, né? Se você se diz cristão, pastor Silvio, eu me digo cristão não por palavras. Sabe por quê? Exatamente, pastor, é assim, com todo amor. Se eu sou casado com a Patrícia, casei com a Patrícia, aí eu vou pro Japão viajar e eu levo o contrato de casamento, pastor, como o senhor tá com a Bíblia aqui. Aí vem uma loirona toda violão pra mim. A Patrícia tá no Brasil, eu tô lá no Japão. Ela vem, eu faço assim com o contrato, ó. Sai daqui, porque o contrato diz que eu sou casado. Isso não é amor. Isso não é relacionamento. Eu não preciso andar com a Bíblia e falar, sai porque a Bíblia diz. Mas não estou entendendo. Não estou falando do senhor, calma. Mas eu não entendi, eu quero só entender. Então o senhor vai escutar. Vamos lá. Para o senhor entender. O meu relacionamento com Deus, estou falando de mim, o meu relacionamento com Deus, ele não é provado nessas coisinhas de, olha, porque a Bíblia diz, tudo bem, a Bíblia diz, mas eu tenho um raciocínio. Mas a Bíblia diz, mas eu penso. A Bíblia diz, mas eu tenho uma opinião. Porque se eu for levar no que diz o livro de Levítico, então, fala lá, não tocarás em mulher menstruada. Então, oi, tudo bem? Você está menstruada, que eu não posso tocar, senão eu vou estar... Então, eu tenho o meu raciocínio também, eu não posso... então, eu não vou pecar porque eu amo a Deus, e não porque... Você me dá uma parte de 10 segundos. Só pastor, eu não vou pecar, assim, 10 segundos. Eu não vou mentir, não porque a Bíblia fala para não mentir, porque eu amo a Deus, eu tenho relacionamento com Ele. 10 segundos. Entendeu? Aliás, tem que ser 10 segundos, senão estamos terminando. É isso. 10 segundos, ó. Vou veja bem, sua Bíblia, me respeitando o Silvio e a sua forma de pensar, mas a Bíblia não é de particular interpretação. Cita um texto de Levítico que está falando com o judeu. Eu estou citando o Novo Testamento que está falando do cristianismo. A Bíblia diz lá em Romanos 1,17 sobre a homossexualidade. A Bíblia diz lá em Coríntios sobre a questão, porque hoje está pegando muito esse negócio de homossexual. Eu sou amigo de tanta gente. Agora, se o cara pergunta para mim, pastor, eu sou alcoólatra, e aí? Eu falo, filho, se você não se converter, você vai para o inferno. E de forma alguma o senhor é homofóbico, o senhor só tem uma opinião. Entendeu? As pessoas confundem ter uma opinião diga também. Diga, pastor, o senhor tem preconceito? Eu tenho um conceito preconcebido porque a Bíblia agora eu ando pela Bíblia. Eu ando pela Bíblia. Uma mensagem de 15 segundos para o público que está te ouvindo. Não vou deixar e-mail e nem celular, contato, porque eu não prego mais para igrejas, não me aceitam. Mas se gostou de mim, depois liga pra cá. Só quero falar uma coisa, falamos sobre Velho Testamento. O seu Facebook também, O meu Facebook, Silvio Pompeu, tá? Ok. E tem também a questão que ele falou do Novo Testamento. Legal, Novo Testamento. Que pena que o senhor não trouxe também um versículo na sua Bíblia. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Beijo. Pastor Cruvinel, sua palavra final. Olha, você pode me achar no nosso site www.adpleroma.com, adpleroma.com, o meu Facebook está aparecendo já aqui, mas Roberto C. Cruvinel, Roberto C. Cruvinel. Eu te amo, mas não concordo com o teu pecado. Deus te abençoe. E Deus abençoe a todo o Brasil, a Rede Brasil, uma TV ligada em você. Voltamos com o Em Revista na próxima semana. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém.